na cama. Então, assim, cada crise, ela é bastante preocupante, como eu falei, como também, né, devido à demora, causa danos ao cérebro e pode também ocasionar um óbito, né? Porque é na hora da crise, como tá tudo em choque, né? Choqueando tudo, corpo todo, pode causar esse dano no cérebro. E também, dependendo, né, às vezes fica sem a respiração, começa a ficar, eu não sei como que dá o nome, mas eu vou falar o nome que a gente, como mãe, né, ela começa a roxear a boca, roxeia, isso aqui é essa parte, primeiro essa parte aqui todinha. Aí isso é a parte da oxigenação, né? As unhas, elas ficam também roxas, né? A Raíssa já teve esses momentos. E aí, nessa hora, a gente fica sem saber o que fazer, né? Sem saber o que fazer. Então, a gente até vê um socorro, né? A gente fica ali dando as assistências possível que a gente faz. Eu já fiz bastante loucuras, né? Tipo, ficar fazendo a respiração na boca da Raíssa, limpar a secreção muito rapidamente. A gente tem que colocar logo ela, né, de lado para que ela não ocorra de se engasgar com a própria saliva. Então, assim, no momento da crise convulsiva é o momento mais crucial, né? Mais crucial. Aí, isso é para a questão da síndrome de Dravet, né? Tem a questão da crise convulsiva. E também tem o momento crucial do autismo, que no caso da Raíssa, como ela é no nível 3 de suporte, é o momento da agressividade, né? Quando ela quer algo que não consegue expressar e parte para cima da gente, né? No caso, para cima de mim. E aí fica naquele momento e às vezes demora bastante, né? Como eu já falei para vocês também, teve momentos desse tipo de crise que passou 2, 3 horas e a gente fica bem exausto, sabe? Bem exausto a lidar com essa situação. Então, são esses os momentos mais críticos, mais cruciais que eu acho, assim, tanto da síndrome de Dravet quanto do autismo. Mas a gente vai levando, né? E depois que passa, a gente fica ali naquela situação também de desgaste, né? De desgaste físico. A crise convulsiva mais demorada da Raíssa, a gente foi bem preocupante porque a gente saiu de casa com ela convulsionando para esperar transporte, né? Naquela época a gente tinha que na época era só táxi, né, que fazia. Então, distanciava mais ou menos 6 a 7 quilômetros de casa, né? E, e às vezes você pode até pensar assim, mas não é tão longe. Mas pra gente, nesse momento, o percurso parece interminável, né? E aí a gente chegou no hospital com ela convulsionando, o médico começou a atender e nada de encontrar veia para aplicar, né, a medicação para parar as crises convulsivas. E, e aí demorou bastante, né? Bastante. E a gente viu que o médico ficou muito preocupado porque ninguém encontrava veia da Raíssa. Tanto no braço, quanto na mão, quanto no pé, quanto por aqui, nada de veia, né? E aí ele disse, então vamos dessecar uma veia da Raíssa. E ele foi bem no calcanharzinho dela, né? E eu assistindo tudo aquilo, bem pertinho dela, né? E vendo tudo aquilo, dando assistência. Né, e aí eu vi ele cortando, vi ele puxando a veia, vi ele aplicando a medicação. E aí foi dar o alívio, né, para a crise convulsiva dela. Demorou bastante. Aí depois que ele fechou e foi conversar comigo, eu disse, olha, eu já tinha passado por situações aqui em Boca do Acre preocupantes. Essa foi a segunda, né? Foi a segunda, a parte mais preocupante que passei para vocês verem o tamanho, né, da situação que a gente ficou. Então, assim, foi bem complicado. E esses momentos a gente passou, né? E, e as crises convulsivas têm isso, sabe? Às vezes a gente está dormindo, pensa que não, a Raíssa começa a convulsionar, a gente só dá um pulo da cama para dar assistência devida e necessária nesse momento, porque